Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Eu não canso de dizer e de introduzir a minha fala assim, mas é muito bom estar com vocês aqui, mais uma sexta-feira. 14ª mensagem pregada, a primeira delas em Atos e mais 13 na carta de Paulo aos Efésios. Se Deus quiser, em mais 3 ou 4 mensagens nós concluiremos essa jornada. E eu espero de coração que esse exercício tenha sido assim como que um aperitivo daqueles que abrem o apetite para a gente mergulhar cada vez mais na palavra de Deus. Então, sem perda de tempo, eu convido você a abrir em Efésios capítulo 6 e nós vamos ler hoje à noite os 4 primeiros versículos dessa carta. Efésios 6, de 1 a 4. Nós vamos continuar o nosso estudo da segunda parte da carta, a parte prática dessa que é considerada a rainha das epístolas paulinas. Nós lemos há algumas semanas atrás uma recomendação paulina para que não nos embriaguemos no vinho em que há contenda, pelo contrário, devemos nos encher do Espírito Santo. E quando Paulo diz isso, ele vai também dizer acerca de como é que se enche do Espírito Santo, como é que eu vivo essa experiência de uma vida cheia do Espírito Santo. E ele usou alguns verbos ali. Ele disse falando entre vós com salmos e cantos. Ele disse entoando e louvando a Deus de coração, dando graças a Deus por tudo e submetendo-vos uns aos outros. Esses 4 verbos explicam para a gente a trajetória para uma vida cheia do Espírito Santo. E aí Paulo vai falar, logo na sequência, que essa vida cheia do Espírito Santo afeta diretamente os nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo, com o nosso próximo, principalmente dentro da nossa casa. Por isso que ele fala aos casais, aos cônjuges, ao marido, que este deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ele fala à esposa que esta deve submeter-se ao seu marido, assim como a igreja está submissa a Cristo. E aí ele muda o foco, ele vira a chave agora para falar a pais e filhos. E ele diz o seguinte, nesse texto de Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Essa é a primeira recomendação. O argumento é, porque isso é justo. Aí Paulo dá uma segunda recomendação. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora ele fala aos pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Em nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti para rogar a Tua bênção sobre esse tempo, a Tua bênção sobre a Tua igreja, a Tua bênção sobre os nossos corações, porque nós iremos meditar na Tua palavra, Pai. Abre o nosso coração, aflora a nossa sensibilidade e permita que essa palavra produza em nosso coração toda a transformação que o Senhor quer operar em nós e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, inicialmente, eu gostaria de convidar você a uma reflexão no contexto histórico desse texto, no que diz respeito a essas relações entre pais e filhos, entre cônjuges, enfim. Quando Paulo escreve esse texto, quando Paulo registra essa carta, ele está falando para um mundo tão problemático ou mais como esse que nós estamos vivendo.
Apenas para você ter uma ideia, nos tempos de Paulo, o divórcio, a prostituição e a depravação moral eram muito presentes na cultura da época. Seja ela a cultura romana, a então imperatriz do mundo, seja a cultura grega, que exercia uma grande influência também naquele mundo, e até mesmo na cultura judaica. E aí a gente faz referência mais específica à questão do divórcio, que era amplamente discutida nos debates teológicos da época. A instituição que mais sofria com essa cultura, é claro, é a família. A família era solapada por essa cultura, inclusive por uma espécie de lei romana chamada Pátria Potestas, que dava ao homem, a figura masculina, ao pai da família, total direito sobre os filhos ou sobre os cônjuges, ou sobre o cônjuge. O homem tinha o direito de dar carta de divórcio, a mulher não. O homem podia receber um filho ou não. Certamente você já deve ter visto nesses filmes de época, que retrata a cultura romana, uma mãe que chega com o filho e coloca aos pés do pai, e o pai poderia ou não levantar-se para acolher aquela criança em sinal de que ele estava recebendo a criança. Mas ele tinha direito por lei de, por exemplo, vender os filhos ou mesmo deixar à beira da estrada para que uma fera o atacasse, sobretudo naqueles casos em que a criança nascia com algum tipo de deficiência. Isso é o contexto histórico. E aí você pode dizer assim, esse mundo não se parece em nada com o nosso. Em parte, porque parece que o nosso mundo é o outro extremo desse mundo. Porque no tempo que a gente vive, no nosso tempo, filhos estão se tornando assim como que senhores dos lares. Os filhos dominam a casa, fazem o que querem, e os pais muitas vezes acham essas coisas até engraçadas. Nos tempos que nós vivemos, filhos já não têm tanta atenção a este princípio de honrar pai e mãe, de se submeter a pai e mãe, tanto que é comum nós ligarmos a TV e vermos casos de filhos que tramaram e executaram o assassinato dos próprios pais, coisa que a Escritura falava lá atrás como sendo sinais dos fins dos tempos. No tempo em que a gente vive, há muito de pais omissos quanto à educação do filho. Há muito de pais que não se atentam para esse dever, tanto sacerdotal, de criar e admoestar na doutrina do Senhor, quanto esse papel de responsabilidade histórica e da presença masculina no seio do lar, no que diz respeito à educação básica mesmo. Há problemas sérios no mundo de então, tanto quanto havia naquele mundo para o qual Paulo escrevia. Há uma terceirização da educação dos filhos. Professores sabem bem disso. Professores de escola dominical ou de escola secular têm que lidar com o pai que chega aos berros dizendo que são eles os responsáveis pela educação do seu filho e se isentam da responsabilidade. Então, se lá em Roma tinha o Pátria Potestas, o pai que dominava tiranicamente sobre a sua família, aqui nós temos um oposto desse cenário em que pais muitas vezes deixam de exercer a sua autoridade paterna. Então, tendo dito isso, irmãos, nós podemos agora olhar para o texto que eu li para vocês, expô-lo. É um texto sucinto, de poucas informações. E depois de expor esse texto, eu gostaria de apresentar aqui alguns exemplos bíblicos da relação entre pai e filho que falhou em guardar esses dois princípios que Paulo acabou de colocar aqui diante de nós. Então, a nossa mensagem vai estar dividida aqui em duas partes. Primeiro eu exponho o texto, eu apresento aqui alguns exemplos dessa relação pai-filho ou pais e filhos,
e a gente pode concluir, como sempre fazemos, com algumas lições práticas para a nossa vida. Então, vamos olhar para o texto. Paulo começa falando especificamente aos filhos. E você deve notar aí que ele dedica mais do texto para falar aos filhos do que aos pais. São 3 versículos em que ele fala ao filho, entregando aos filhos 2 recomendações e alguns motivos para seguir essas recomendações. E aí Paulo dedica o último versículo dessa porção para falar especificamente aos pais. Então veja aí as 2 recomendações que Paulo faz aos filhos. A primeira delas: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. No Senhor. A expressão no Senhor permite aos filhos a análise de que aquela ordem que é dada pelo pai está de acordo com o princípio da palavra de Deus. Ela indica que devemos obedecer primeiro ao Senhor, e se houver algum evento, alguma circunstância, algum momento da nossa vida em que a obediência aos nossos pais esteja em conflito com a nossa obediência a Deus, é claro, a palavra de Deus nos desobriga à obediência aos pais, colocando isso nos termos de Pedro, em Atos capítulo 5, verso 29, mais importa, veja bem a expressão, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, o primeiro princípio que Paulo está dando para os filhos, e é claro, isso vale para todos nós. Pode ser que nós não tenhamos a oportunidade de ter os nossos pais já ainda aqui conosco, mas certamente se tivéssemos isso, valeria para nós também. O primeiro princípio é: nós devemos obediência aos nossos pais. E aí, irmãos, Paulo então apresenta o argumento. A pergunta é: por que a gente deve obedecer aos nossos pais? E ele responde: ora, porque isso é justo. Precisa dizer mais alguma coisa? É justo. É justo que um filho esteja submisso, sujeito ao seu pai. É justo que nós dediquemos essa obediência aos nossos pais no Senhor. Avançando aqui, Paulo traz uma segunda recomendação. Além de dizer obedeça, ele diz também: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Essa segunda recomendação é seguida de uma informação e 2 argumentos. A informação é: honra teu pai e tua mãe, porque esse é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, existem promessas vinculadas à obediência a isso. Então, por mais que nós preguemos a graça, o fato de Deus nos abençoar pela bondade dele, pela misericórdia dele, é fato, meu irmão e minha irmã, que a obediência também traz recompensa. Por isso que o texto está dizendo: honre, obedeça, porque isso é um mandamento com promessa. Se você fizer, você alcançará determinado resultado. Aliás, cabe um parênteses aqui: a Bíblia tem mais de 5.000 promessas. E sabe o que é interessante? A maior parte delas são promessas condicionais. Ou seja, elas se cumprirão na sua vida se você estiver disposto a fazer uma contrapartida. Você faz algo e você recebe algo em troca. A vida é assim em muitos sentidos. E no nosso relacionamento com Deus, que, repito, ele é majoritariamente expressão da graça divina, também há promessas que requerem de nós uma contrapartida. Amém, meus irmãos, até aqui? Vamos seguindo. Paulo diz: honra teu pai e tua mãe. A informação que ele traz é: esse é o primeiro mandamento com promessa. E ele vai dizer aí, argumentando, que você deve honrar o seu pai e a sua mãe para que te vá bem. Deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que os nossos pais estejam sujeitos a errar, por mais que eles sejam suscetíveis a nos direcionar um caminho errado, dificilmente um pai tomará uma decisão dessas de dar uma orientação ao filho
que vai trazer mal para ele, porque ele sabe e ele quer o melhor para o filho. Então, você deve honrar para que te vá bem. Aí, a segunda fala de Paulo aqui envolve uma promessa de longevidade. Se você honrar seu pai e sua mãe, além de você ir bem, além de você ser abençoado, você vai viver muito tempo sobre a terra. Ou seja, na perspectiva paulina, Deus abençoa filhos com longevidade à medida que eles vivem vidas que honram seus pais, seu pai, sua mãe. Então há uma promessa de bênção, de longevidade, diretamente ligada a esse mandamento de honrar pai e mãe. E aí, Paulo começa agora, no verso de número 4, a falar aos pais. Paulo diz que os pais não devem, ou melhor, Paulo diz o que os pais não devem fazer. O que os pais não devem fazer? Provocar a ira do filho. E você vai ver aqui nos exemplos que eu trouxe hoje algumas maneiras como a gente pode errar e provocar a ira dos nossos filhos. Ele diz, não provoque a ira, é o que não fazer, mas Paulo também diz o que fazer. O que é que a gente deve fazer ao invés de provocar a ira? Criá-los na doutrina e na admoestação do Senhor. Criem-os na doutrina e na admoestação do Senhor. O que vem de encontro com aquele provérbio, né, que a gente ouve tantas e tantas vezes na escola dominical, nos dias das crianças, né? Ensina o caminho, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando ela crescer, se desenvolver, ela não venha a se desviar dele. E aí você diz assim, mas pastor, eu já vi tanto filho de crente que foi ensinado, que foi orientado, que foi educado e mesmo assim afastou-se dos caminhos do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós não temos o final da história. E eu deixo inclusive uma palavra de esperança para você que talvez tenha um filho longe da casa do Senhor. Se você fez a sua parte, meu irmão, descanse em Deus, porque o Senhor é poderoso para resgatar, para trazer, para salvar. E mesmo que você não tenha feito, levante-se, mude a história, ensine, mostre o caminho, oriente, porque o Senhor ainda é um Deus que salva, é um Deus que vai ao encontro do perdido e transforma a realidade desses que estão distantes. Então, esse é o texto, como eu disse para vocês, sucinto. Dois princípios são colocados aqui, um princípio para os pais. Os pais devem criar os filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. Um princípio para os filhos devem obedecer aos pais e honrá-los, para que vão bem, para que vivam muito tempo sobre a terra, e não apenas pela motivação de prosperar, mas porque isso é justo, isso é bom. Deus determinou que as famílias deveriam ser construídas sobre esses pilares, e Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que a sociedade atual venha e discuta princípios como esse que a gente está colocando aqui. Mas como eu mencionei para vocês, eu queria trazer aqui alguns exemplos de histórias de pais e filhos onde esses princípios de alguma maneira se perderam. Primeira história que eu quero lembrar para você é a história de Noé. Você lembra da história de Noé? Ele é alguém que é levantado por Deus para proclamar arrependimento. O povo, no entanto, não ouve. Noé é chamado no Novo Testamento como pregoeiro da justiça e passa anos, irmãos, mais de um século, pregando arrependimento, dizendo que haveria de vir um dilúvio, mas ninguém dá ouvido a Noé. Deus, no entanto, faz uma aliança com esse Noé. Deus, no entanto, dá uma orientação a esse Noé que ele cumpre e entra na arca que Deus havia mandado ele construir com a sua família, seus filhos e suas noras. E a história vai dizer que quando eles saem da arca, tem lá o sinal da aliança de Deus, e o Noé começa a arar a terra, começa a fazer uma plantação de uva. E eu acho que o Noé se encanta ali com a beleza da uva,
se embriaga e há uma ocasião que está descrita aí em 9:18 de Gênesis, em que esse Noé se encontra bêbado, despido e passando vergonha dentro da própria casa. Os filhos passam ali, né, e mais precisamente nos versos 22 e 23 de Gênesis 9, está dito que viu Cão, um dos filhos de Noé, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os irmãos no lado de fora. O que se esperava do Cão? Que ele encobrisse aquilo ali, que ele evitasse aquela vergonha que o pai estava passando. Ele, portanto, é alguém que perdeu a oportunidade de honrar e, pelo contrário, desonrou o pai nessa atitude, embora o pai também não estivesse muito certo, não é? Afinal, havia se colocado naquela situação tão constrangedora. Cabe um princípio aqui, meus irmãos. Mesmo que os nossos pais falhem, nós não estamos desobrigados a continuar honrando eles. Mesmo que os nossos pais tropecem, mesmo que você sirva, que você seja filho de alguém que não serve ao Senhor, nós não estamos desobrigados de honrá-los, de respeitá-los. Em contrapartida, a história está dizendo que o Jafé, né, o Sem e o Jafé tomam uma capa e eles puseram sobre os ombros, e de modo que eles foram até o pai sem ver a nudez do pai e o cobriram. E o texto sagrado vai dizer que quando Noé se dá conta daquela história, ele abençoa a estes, mas amaldiçoa Cão por causa daquela atitude que expôs a vergonha dele, que era também uma infração a um princípio bíblico da lei mosaica, que dizia que o pai, obviamente, ou os filhos não poderiam ver a nudez um dos outros. Então, essa é uma história que nos ensina esse princípio. Desde que mesmo que os nossos pais falhem conosco, nós não estamos desobrigados dessa responsabilidade de continuar honrando. Não vai ser, irmãos, batendo de frente, não vai ser questionando, não vai ser criticando que nós vamos conquistar os nossos pais, caso eles sejam pessoas que ainda não servem a Cristo. Pelo contrário, é pela obediência à palavra de Deus, é pelo amor que eles verão a diferença que o Senhor fez na nossa vida e quererão que essa diferença aconteça na vida deles também. Eu me lembro da experiência de novo convertido, sem saber muito o que falar e o que dizer, insisti com meu pai para que ele viesse a um culto comigo. Nunca aconteceu, irmãos. Eu não tive o privilégio de ver o meu pai entrando dentro de uma igreja e adorando a Deus junto comigo, mas eu tenho uma convicção profunda de que os últimos dias dele, que foram ali no hospital, eu já dividi essa história com vocês em outros momentos, foi um momento que ele pôde, de alguma maneira, refletir tudo aquilo, e eu creio que o Senhor também tocou profundamente o coração dele, levando a uma experiência de arrependimento. Então, mais uma vez, a história de Noé e seus filhos nos ensinam que a gente deve honrar os nossos pais sob qualquer circunstância, que a gente deve obediência a eles no Senhor, como a palavra nos prescreve. Mas eu tenho uma segunda história aqui para dividir com vocês. O tempo, obviamente, não permite a gente focar em todos os detalhes, mas a segunda história é a história de Isaac, de Rebeca e de seus filhos Esaú e Jacó. Você lembra como é que se dá a história dessa família? Essa é a história de uma família que o pai tem um predileto e que a mãe tem um predileto. E você imagina o conflito que causa na cabeça desses dois meninos, Esaú e Jacó. Eles já nascem sob uma circunstância interessante, não é? Porque o Esaú, ele parece ser mais forte, o Jacó vem segurado no calcanhar do irmão e já ganha ali a alcunha de aproveitador. É alguém que está sempre levando vantagem, né? No nascimento ele vem segurado no calcanhar do irmão.
No entanto, mesmo sendo esse Esaú primogênito, Jacó vai lá e abocanha a bênção da primogenitura do irmão em uma trama que a própria mãe incentivou que acontecesse, porque a mãe diz assim: olha, teu pai está velho, ele vai abençoar um dos filhos para que seja o primogênito, o representante da família, por lei, por costume, por cultura, é o teu irmão, mas vai lá, pega lá uma caça, ele gosta de comer uma carninha lá, um guisado, vai lá, pega. Não, mas mamãe, meu irmão é peludo, eu não sou, meu pai vai reconhecer na hora. Ele vai saber que não é Esaú e que eu sou Jacó. Vai lá, eu vou te vestir com umas roupas aqui, umas roupas de ovelha, talvez, uma pele de ovelha. Ele vai pensar que você é Esaú, sim. E não é que esse negócio dá certo, entre aspas. Eles enganam o Isaac velhinho ali, que não consegue enxergar, mas o Isaac vai e abençoa a Jacó e não a Esaú. O Esaú chega mais tarde, né, questionando: e aí, papai me abençoa, mas você não já veio aqui? Não. Então já sei o que aconteceu, teu irmão veio e levou a tua bênção. Mas me abençoa também, papai? Não, só tenho uma. Olha o conflito, irmãos, por causa de prediletismos. Olha o cenário em que essa família ela está envolvida. Então presta atenção se isso de alguma maneira é a realidade da criação dos nossos filhos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus para entender que isso não termina bem. O Esaú, ele vive uma vida de tristeza absoluta, querendo matar o irmão. O Jacó tem que fugir para a casa do sogro, para a casa da família, e aí o que acontece? Somente mais tarde, muitos anos depois, eles se reencontram, e o reencontro deles é emocionante, tocado pela graça de Deus, mas olha quanto tempo se perdeu. Olha o efeito dessa predileção de pais. Olha a ira que ficou plantada no coração desses dois meninos por conta de pais que falharam em educá-los no caminho do Senhor, na orientação do Senhor. Eu fico imaginando, né? A gente talvez não tenha ideia de que, amando um filho mais que a outro, demonstrando mais amor a um filho do que a outro, a gente afete até mesmo uma maneira como esse menino vai se relacionar com Deus. Porque se você se apercebeu disso, a figura divina é uma figura paterna. Então, se um filho tem na figura paterna aqui na terra o exemplo de alguém que ama mais a um do que a outro, talvez ele conclua, equivocadamente, é claro, que Deus possa amar mais a um do que a outro, e o amor de Deus por nós é igual. Você consegue perceber o efeito disso? O desastre que isso causa nas nossas famílias? Mas vamos adiante, eu quero compartilhar ainda um terceiro exemplo, onde esses princípios falharam. O exemplo é o exemplo de Sansão. Sansão e seus pais vivem uma história interessantíssima. A mãe de Sansão não podia dar à luz a filhos, era uma mulher estéril. Até que ela recebe uma visita do anjo do Senhor. Essa é a expressão que está lá em Juízes, capítulo 13, no verso 3. O anjo do Senhor aparece a essa mulher e diz que ela vai dar à luz um filho. E a mulher corre para o marido e diz: eu recebi a visita de um homem de Deus e ele disse que eu haveria de ter um filho. E o Manoá, que é o marido, o pai de Sansão, marido dessa mulher que teve a visita do anjo, o anjo do Senhor, inclusive, ele diz assim: olha, vamos orar e vamos pedir para que esse anjo volte aí e confirme esse negócio. E eles oram. E o anjo aparece novamente. Ele, inclusive, faz uma pergunta intrigante para o anjo: olha, qual que é o teu nome para que a gente diga quando acontecer? E o anjo fala assim, né, irmão Marcelino? Olha, o que te importa saber meu nome, que é maravilhoso? Que é, inclusive, um argumento teológico para dizer que essa é uma aparição do próprio Jesus ainda no Antigo Testamento, porque você deve lembrar que ele é o nosso maravilhoso conselheiro. E esse anjo do Senhor é descrito, inclusive, com uma letra maiúscula em algumas versões
da Escritura Sagrada. Mas, enfim, não vamos discutir isso hoje. Quando a mulher recebe essa visita, as instruções da maneira como esse menino deve ser criado são muito claros. Ele é nazireu. Ele não pode tocar em nada morto. Ele não pode tomar bebida, vinho. E é claro, a lei do nazireado dizia também que ele não poderia casar-se com uma estrangeira. Tô certo, não, Marcelino? Corrija aí se eu estiver falando alguma bobeira. Aí, meu irmão, o que acontece com Sansão? Sansão vai lá e se enamora de uma mulher estrangeira. O pai ainda tenta de alguma forma aconselhar, mas acaba consentindo que ele case com uma mulher que o engana, que deixa Sansão numa condição terrível. O Sansão vai terminar a vida cego, aprisionado pelo inimigo, virando moinho como se fosse um burro de carga, girando, sem sair daquela situação. Quais são os princípios que falharam aí? O pai talvez tenha deixado de ser mais incisivo com Sansão. E o Sansão, por sua vez, também deixou de dar ouvido à orientação do pai, da mãe, que tiveram aquela experiência tão profunda com orientações claras, da maneira como aquele menino deveria viver. Você consegue perceber isso? Essa é mais uma história com desfecho trágico. Essa é mais uma história com um final triste, porque esses dois princípios deixaram de ser observados. Um filho que não obedece os pais. E pais que talvez tenham nesse processo falhado em orientar os filhos quanto à doutrina e à admoestação do Senhor, conforme Paulo nos disse aqui. Quarto exemplo. O quarto exemplo talvez seja o mais gritante de todos eles. É o exemplo de Eli, de Ofni e Finéias. Você lembra da história desses? Eli era sacerdote num período em que a lei estava totalmente em falta de atenção, fora de foco pelo povo de Israel. Havia muita idolatria. Havia pecados, inclusive, dentro da casa sacerdotal. Os filhos de Eli pecavam, roubavam das ofertas que o povo trazia para o Senhor, e a Bíblia diz de maneira muito clara, categórica, que o Eli deixou de corrigir os seus filhos. Eu separei uma porção de 1 Samuel capítulo 2, versos 12 a 17, que diz o seguinte, eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial. Não conheciam ao Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando cozinhada a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, né? Parece até uma imagem, um garfo de 3 dentes na mão, e ele é o sacerdote. Aí ele ia lá e cravava na carne. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida mais crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quando desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora hás de dar, e se não, por força tomarei de você. Olha o tamanho do pecado desses 2 filhos de Eli. E aí, nesse meio de história, Deus está preparando Samuel. Você lembra que Eli ainda consegue fazer uma boa ação na vida, que é direcionar Samuel, que está ouvindo uma voz de noite, aí corre para Eli: Eli, o que foi? Não te chamei, vai dormir, menino, você está ouvindo coisa. Aí ele volta a dormir, Eli ouve de novo Samuel, ele corre lá em Eli: Eli, o que foi? Até que o Eli: peraí, Deus está chamando esse menino. Olha, Samuel, quando você ouvir essa voz, diz assim: fala porque o teu servo ouve, porque é Deus te chamando. E o texto diz que o Eli já ficava temeroso, porque ele sabia que Deus estava falando para Samuel, com Samuel, e estava desprezando a casa dele e a família dele por conta daqueles pecados que o Eli já não tinha mais força de corrigir. Então, toda vez que você
ler a história de Eli, você vai estar lendo a história de um pai que se omitiu em corrigir os seus filhos, e a Bíblia é taxativa nessa expressão. O Samuel, aliás, o Eli é alguém que aparece no livro sentado numa cadeira, julgando as causas do povo, e a última cena de Eli, ele está sentado. Você deve lembrar que vem um homem correndo, dá a notícia primeiro para sua nora: olha, seu marido morreu e seu cunhado também. A mulher entra em trabalho de parto. Aliás, é o inverso, dá a notícia para Eli, ele cai da cadeira, quebra o pescoço, morre. Ele está sentado. Talvez seja o retrato da indolência, de quem não age, de quem não toma iniciativa para corrigir os filhos. Então deixa eu dizer uma coisa para você: por mais que as gerações atuais digam assim, a gente não pode questionar muito os filhos, a gente não pode interferir muito. Não, meu irmão, é papel nosso. E você vai ver ainda numa última história que eu vou compartilhar que essa omissão pode ser muito pior do que a nossa ação, corrigindo e orientando com amor os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Vamos à última dessas histórias que eu separei. Penúltima, na verdade. Tem a história de Davi e Absalão. A história de Davi e Absalão é uma história marcada pela tragédia. O Absalão é um dos filhos de Davi, ele tem inúmeros. O Absalão é alguém que se levanta e tira a vida do próprio irmão, numa família conflituosa, cujo um irmão assedia e violenta a própria irmã. Ele vai lá e toma as dores da família e assassina o próprio irmão. Mais tarde, esse Absalão se insurge para tomar o trono do pai. Ele não está disposto a honrar a decisão do pai de entregar esse trono a outro filho. Ele é alguém que termina a sua trajetória executado, morto, por um dos capitães de Davi, mesmo Davi tendo dado orientações expressas. Apesar de tudo, depois de toda a insurreição dele contra o próprio pai, depois dele humilhar o próprio pai, ele é morto por Joabe, e o Davi chora amargamente. O texto da palavra de Deus, lá em 18, segundo Samuel 18, verso 33, diz que o rei ficou profundamente triste quando soube dessa morte, subiu à sala que ficava por cima do portão e começou a chorar, e ele andava para lá e para cá, e ele gritava: ó, meu filho Absalão, meu filho Absalão, eu preferia ter morrido no seu lugar, meu filho Absalão. Que cena, irmãos! Que tristeza! E uma tristeza que se desenvolve, talvez, por culpa de Davi, por omissão de Davi, porque quando Absalão mata o próprio irmão, Davi não fala nada, só manda que ele seja banido para longe do reino. Quando o filho violenta a própria irmã, ele não fala nada. O Absalão chega a um ponto que ele diz assim: olha, ó rei, ou você fala comigo ou eu prefiro morrer. Tão grande era a indiferença de Davi, ou o desprezo que Davi tinha para com esse moço, ou a incapacidade dele de tratar aquela questão que de fato era difícil, era delicada. Mas a história dele termina assim: morto, executado, tendo se insurgido contra o próprio pai, e o Davi chorando um choro que talvez seja um choro de tristeza da partida, ou um choro de culpa, ou um choro de reconhecimento e remorso pela omissão de não ter corrigido o filho. Então, meu irmão e minha irmã, que a gente não cometa esse erro. Que a gente não seja aquele pai tirano, aquela mãe opressora que vive provocando a ira do filho. Não, a palavra de Deus está nos recomendando outra coisa.
mas que a gente também não vá para o outro extremo da omissão, de não questionar, de não sentar e dizer, olha, peraí, nós somos servos de Deus, nós somos uma família de Deus e esse não é o caminho que o Senhor quer para nós. Temos que ter, queridos, essa capacidade. Talvez o grande desafio seja que os pais tenham o respeito e a amizade dos filhos para poder sentar e falar o que se pensa dentro de uma casa, sem que de alguma forma isso torne o relacionamento difícil ou um relacionamento que seja marcado pela frieza e pela indiferença. Mas concluindo aqui, porque o meu tempo está acabando, a quinta história de relacionamentos entre pais e filhos que eu quero lembrar para você hoje é aquela história na parábola do filho perdido, ou mais conhecido como a parábola do filho pródigo. Tem 2 filhos e a gente costuma aliviar um pouco a barra do filho mais velho e fritar o mais novo, mas na verdade os 2 são perdidos. O primeiro, o mais novo, ele é perdido porque ele diz assim, ó papai, o senhor para mim já está morto. Me dá a minha parte da herança aí. O pai poderia dizer, eu nem morri ainda. Me dá a minha parte da herança. É como se o filho estivesse dizendo assim, você para mim já não existe mais. Isso era uma ofensa gravíssima para aquela cultura. Mas o pai, numa atitude de amor que poucos vão entender, ele dá ao filho. Ele dá ao filho parte dessa herança requerida e o filho vai para longe, como você sabe, gasta os seus bens vivendo dissolutamente, chega mesmo a comer, a desejar comer, não é nem que ele comia, ele desejava comer as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Para um judeu cuidar de porco, um absurdo. Desejar comer a comida do porco era o fim do poço, o fundo do poço. Até que aquele filho cai em si. E eu acho que ele é o melhorzinho dessa história, apesar de tudo, porque ele diz assim, os trabalhadores do meu pai estão vivendo melhor do que eu vou me levantar, vou ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele está arrependido, ele volta para casa. E o que ele encontra? Talvez um pai com a cabeça branca e os olhos marejados, olhando na varanda, esperando o retorno do filho. O que ele encontra? Um pai que não vai jogar na cara dele, eu não te disse. Porque ele de fato não disse nada. Ele encontra um pai que o acolhe, que coloca sandálias nos pés, que manda matar o novilho cevado e diz assim, vamos celebrar, vamos nos alegrar, vamos festejar, porque esse meu filho estava morto, mas agora vive. E o outro filho? O outro filho era alguém que chega na hora da festa, assim, que música é essa? Mas ô pai, eu trabalho para o senhor há tanto tempo, e trabalhando para o senhor nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Quando ele diz isso, ele se denuncia, ele não vive de comunhão, ele não vive de perdão e de amor, ele vive de competição. Ele quer ser melhor do que o filho, do que o irmão. Aliás, ele não tem irmão. O pai dele é que tem outro filho, porque ele não disse esse teu irmão, ele diz, esse teu filho, não é? Esse teu filho vai, gasta tudo, vem e o senhor mata o novilho cevado. Ele não tem irmão. Ele vive uma vida à parte da casa do pai, porque qual é o motivo dele estar querendo um cordeiro para se alegrar com os amigos, fora de casa? E aí, a resposta que o pai dá para esses 2 meninos é que me surpreende muito. Para o primeiro, no verso 23 e 24, o filho mais novo, ele diz, trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e comeram e se alegraram. Ninguém ficou remoendo a história. Para o filho mais velho, ele disse assim, filho, tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas.
Mas era justo. Isso é o verso 31 e 32. Era justo que nos alegrássemos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e se achou. Esses dois meninos receberam a seguinte resposta: eu amo vocês e amo igual. Eu amo vocês e o meu amor por vocês é igual. Você não precisa se sentir menor ou maior do que o teu irmão. Então, irmãos, eu aprendo com essa história uma lição de amor incondicional e de paciência. Quando um filho diz assim, eu não vou mais servir ao Senhor, eu não vou mais à igreja, qual que é a nossa reação? Porque é muito provável que na adolescência muitos passem por esse momento de crise, de conflito. É muito provável que na juventude muitos passem por esse momento de indecisão e de conflito. Mas qual é a nossa reação quando um filho chega para a gente e dá uma notícia ou traz algo que a gente não gostaria de ouvir? Essa história nos ensina muito acerca do amor incondicional, da paciência e da confiança em Deus. Mas para terminar, eu quero citar para vocês aqui 3 lições. E a gente conclui a nossa reflexão hoje. A primeira delas é como pais, a gente precisa compreender o nosso duplo papel para com nossos filhos. Você tem 2 grandes responsabilidades para com seus filhos, à luz desse texto. Nós temos essa responsabilidade. A primeira delas é uma responsabilidade pedagógica. Eu preciso ensinar. Eu preciso ensinar. Paulo diz, olha, não provoqueis a ira, mas ensina-os. Ensina-os. De quem é a responsabilidade de ensinar? Do pai, da mãe. E do pai, conforme muitos estudos, até mais do que da mãe. Da figura masculina, até um pouco mais do que as mães. E não sou eu que estou dizendo, estudiosos dizem que filhos que têm a presença do pai nesse processo de educação, filhos que não são entregues somente à mãe, dizendo assim, resolve com a sua mãe, esses filhos são muito melhor sucedidos do que os filhos que estão em condição diferente dessa. Então, nós temos essa primeira responsabilidade pedagógica. E a segunda responsabilidade, eu chamo de uma responsabilidade sacerdotal. Eu sei que a gente vive na nova aliança, onde todo mundo é sacerdote. Não é isso que a Bíblia diz? Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós, porém, sois sacerdócio real. Todo mundo é sacerdote. Mas a algumas pessoas, Deus deu uma responsabilidade maior de cuidar de outras. Então, você, pai, você, mãe, veja-se com essa responsabilidade e jamais, meu irmão e minha irmã, terceirize essa obrigação ou coloque ela na mão de outras pessoas. O Davi cometeu esse pecado, terceirizou bastante. Vai lá para a casa do vô, talvez o vô corrija. Vou mandar Joabe resolver esse problema. Ele está sempre terceirizando. Ele não toma a iniciativa de corrigir ele mesmo, filho. E a tragédia foi inevitável. Segunda lição, como filhos, nós temos o dever de honrar os nossos pais, e eu disse e repito incondicionalmente. Honrar obedecendo e se submetendo no Senhor, principalmente na infância e na adolescência, na juventude talvez, né? Quando você está debaixo do mesmo telhado, as regras não são as suas. Enquanto eu estava na casa da minha mãe, as regras não podiam ser as minhas. A casa ali pertence aos... Então honre, respeite. Temos esse dever. E eu diria que a oportunidade de honrar os nossos pais, ela cresce ainda mais quando esses chegam à idade da velhice, a melhor idade, como alguns preferem chamar. Por quê, irmãos? Porque você percebe como a vida é cíclica. Nós, quando nascemos, requeremos toda a atenção e cuidado dos nossos pais. Se os nossos pais nos deixarem ali 2, 3 horinhas sozinhos, talvez a gente se engasgue
com a própria saliva enquanto bebezinho e a gente não subsista, não é verdade? Eles cuidaram da gente, trocaram nossa fralda, deram a mamadeira ali, fizeram da vida deles a nossa vida, porque a atenção que uma criança requer é enorme. Por outro lado, na velhice, muitos pais chegam a uma condição de fragilidade. E talvez essa seja a nossa maior oportunidade de retribuir. De retribuir com amor, com dedicação, com carinho. Esse talvez seja o momento de a gente dizer muito obrigado, pai e mãe, por tudo que o senhor fez. O senhor vai ter a vida mais confortável que eu puder dar. Porque é meu dever honrar. É meu dever honrar. Omitir-se a um pai ou uma mãe que já não tem condição de se manter, talvez, irmão e irmã, seja o pior pecado que a gente pode cometer para com o nosso semelhante. Porque é a maior expressão também da nossa ingratidão, da nossa incapacidade de reconhecer o que fizeram por nós na nossa infância. Então, nós temos esse dever sagrado de honrar os nossos pais. Mas em terceiro e último lugar, eu reitero o que eu disse no final da mensagem anterior, a tarefa de nos relacionarmos com o nosso próximo, inclusive os da nossa própria casa, da maneira como Deus estabeleceu que deveríamos nos relacionar, implica a presença do poder do Espírito Santo nesse relacionamento. Você sabe qual é a maneira como as nossas vidas se equalizam, a maneira como a nossa vida pode se aproximar do meu próximo em amor, como é que eu posso servir a minha esposa, os meus filhos em amor, sabe como que é? Somente se todos nós estivermos na presença de Deus e cheios do Espírito Santo. É por isso que Paulo abre essa sessão dizendo, encham-se do Espírito Santo. E aí, quando vocês encherem do Espírito Santo, vai ser possível que você, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E que ela ame você, esteja sujeita a você, como a igreja está submissa a Cristo. Seja cheio do Espírito Santo, filho, e você vai perceber como são maravilhosas as oportunidades que Deus te dá de obedecer o teu pai e a tua mãe, e honrar o teu pai e a tua mãe. E você, pai, seja cheio do Espírito Santo, porque aí você vai conseguir educar o teu filho na admoestação do Senhor, na doutrina do Senhor, sem provocar a ira dele. Esse é um desafio enorme, irmãos. Não conseguiremos fazer isso sem Deus. Não conseguiremos fazer isso sem que a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo seja abundante na nossa vida. Então, se você está assim, eu estou com problema no meu relacionamento conjugal, eu estou com problema nos meus relacionamentos com meu filho, para de olhar para o problema e olha para a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Começa a buscar em Deus, ser cheio do Espírito Santo, porque é Ele que vai consertar todas as coisas, é Ele que vai te direcionar a todas as coisas. É o Espírito Santo que vai trazer a harmonia que o nosso lar ele precisa ter, manifestando assim a glória de Deus e a obra de Cristo realizada em nosso favor, por nós, na nossa vida, lá na cruz do Calvário. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça. Vamos ficar de pé e orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor, e eu devolvo na sequência a palavra ao pastor Eli. Eu tenho um Miguel que talvez valha por 3, porque corre, pula, se coloca em cada situação e nos coloca assim com o coração palpitando todo dia. Está vindo um Felipe. E eu tenho orado a Deus que Ele me dê graça como pai para ensiná-lo na doutrina e na admoestação do Senhor. E de vez em quando o Senhor me dá flores. Ele me dá como que um buquê de flores. Quando eu vejo, por exemplo, o Miguelzinho testemunhando para uma amiguinha que vem brincar em casa de vez em quando,
Olha, o seu vovô morreu, você está triste, mas você pode se alegrar porque um dia nos encontraremos no céu. De vez em quando Deus nos dá flores. Então, continue orando. Talvez você tenha um filho distante, talvez seu coração até já esteja ficando indiferente à realidade de que ele está distante. Continue orando. A última coisa que eu vim fazer aqui foi me colocar como exemplo para qualquer coisa, a não ser o fato de que eu tenho dependido do Espírito Santo e tenho orado para que Ele conduza a minha família em crescimento, na graça e no conhecimento dEle mesmo e para a glória dEle mesmo. Então vamos orar. Se de repente essa não é uma realidade que lhe afeta, ore por alguém que você conhece, que apresenta os filhos, ou que deixou de apresentar os filhos porque a dor é tão grande, irmãos, que alguns pais simplesmente desconectam dessa realidade de que os filhos já não estão mais na casa do Senhor. Eu já não ouço aqueles pedidos de oração incessantes. Eu oro para que o meu filho, eu peço oração para que meu filho venha ter um encontro com Deus. Eu já não vejo. Mas eu sei também que há filhos orando pelos pais, então que você saia daqui com esse santo incômodo, o incômodo de orar e de buscar uma vida cheia do Espírito Santo que proporciona a você viver tudo aquilo que Deus tem para a sua casa e para a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus e Pai, nós levantamos a voz ao Senhor hoje à noite, primeiramente agradecendo por essa palavra confrontadora, por essa palavra que nos chama a uma vida de responsabilidade em nossa casa, Senhor, porque nos destes a tarefa como pais de sermos pedagogos, de ensinarmos os nossos filhos, mas também, Senhor, de sermos sacerdotes, levando-os a uma experiência de proximidade contigo. Eu oro, Senhor, essa noite por pais que estão distantes ou talvez falhando nessa tarefa. Eu oro por pais que estão perdendo a paciência, Senhor, e tantas vezes sem querer provocando a ira dos filhos. Eu oro por filhos essa noite, Senhor, filhos que têm desejado ver os seus pais na tua casa, na tua presença, e que precisam da tua ajuda para continuar honrando o Senhor e obedecendo a eles naquilo que vai de encontro à tua palavra, seja sobre esses lares, seja sobre essas casas, Senhor. Eu oro pelos relacionamentos familiares, por cônjuges, pedindo que o teu Espírito converta coração de pais a filhos, de filhos a pais, converta, Senhor, coração de esposos a suas esposas, e que o Senhor faça isso para a glória do teu nome. Nós declaramos a nossa necessidade do Senhor. Sem a presença do teu Espírito não vamos conseguir. E confiamos que o Senhor nos ouve e que é desejo do teu coração realizar todo o teu plano em nós. Porque aquele que começou a boa obra, aleluia, aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Cristo. Amém e amém. E Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Obrigado pela paciência.